Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Olga.podcast. Esse é o episódio número 4. Eu sou Bruno Freitas, um dos sócios fundadores aqui da agência Olga, e estou de novo com meu fiel parceiro aqui, João Magalhães, e também o outro sócio da Olga, Guta Toliuizen, para falarmos sobre o papel do audiovisual no nosso mercado de entretenimento. Conosco, um parceiraço nosso de longa data, Thiago Calvinho, mais conhecido carinhosamente por todos como Tix, está aqui conosco para que a gente possa discutir o papel do que o audiovisual representa no mercado nacional nesses últimos anos, chegando talvez aos últimos 10, 15 anos, né? Como é que ele vem surgindo como uma força motriz de exposição de conteúdo para todos, o que ele está representando hoje e como é que ele está interagindo, né, nesse momento de quarentena, de muitas lives e muita necessidade de estarmos no digital. E o que é o papel do audiovisual daqui para frente. Então, sem muitas delongas, eu vou abrir aqui a pauta com nosso amigo Tix e depois eu passo para o João e para o Guta. Vamos lá, Tix, como é que foi o papel do audiovisual nesses últimos anos do Brasil? Certamente olhando, né, um recorte mais 80, 90, quando ele começou a se tornar mais pujante e necessário para a exposição de cultura no país. A palavra é tua, cara. Bom, primeiro, honrado de participar e poder falar sobre isso aqui, né? Pô, obrigado pelo convite. Falar sobre o que eu faço e o que eu amo fazer é sempre um prazer. Muito obrigado aos meus amigos. Cara, eu acho que, assim como eu, todo mundo que tem mais de, 30 anos, 25, acho que uns 30 anos, teve toda a sua infância, início de adolescência, ou enfim, seja lá uma parte da sua vida, consumindo audiovisual relacionado à música, né? Eu acho que se a gente for um pouquinho mais para trás, num tempo longínquo onde não existia internet, as pessoas assistiam em casa, nas suas casas, a MTV, e procuravam, sempre esperavam aquele momento dos clipes e tudo mais, aquela faixa musical no Fantástico, né? Não sei se todo mundo tem essa memória, mas os grandes videoclipes, tanto nacionais quanto gringos, eram lançados no Fantástico. Enfim, eu acho que existia uma época onde não era, a gente, por óbvio, assim, não tinha a popularização, né? O acesso a todos os artistas têm grandes produções, mas criava-se uma expectativa e consumia-se muito esse conteúdo, esse formato, né, no caso. E é realmente isso, né? Eu enxergo muito aquela transição anos 80 para os anos 90, onde a MTV fez o papel fundamental aqui de trazer esse formato e mostrar pra gente. Não estou dizendo que antigamente não se tinha isso, né? A gente tem exemplos mais antigos de artistas aqui no Brasil mesmo que já faziam isso, enfim, clipes de Roberto Carlos, e não vou ficar listando todo mundo aqui, mas eu acho que realmente a virada de chave foi nesse momento, assim, com a MTV, com essa popularização. Óbvio, as TVs grandes começaram a surfar na onda, e aí você tinha os grandes lançamentos no Fantástico, a indústria começou a injetar um pouco mais de dinheiro, né? Entendeu que havia necessidade de produção grande, principalmente olhando lá para fora, vendo o que a galera lá, Michael Jackson, a galera fazia. A gente aqui ainda não tinha, a meu ver, um investimento em estrutura para esse mercado, mas a gente tinha um interesse e despertou realmente criou uma demanda, né, digamos assim, disso. E é muito fácil para mim buscar na minha memória afetiva, talvez, a relação do áudio e vídeo nessa infância, adolescência, na minha construção de caráter, digamos assim, né? E eu acho que, assim como eu, muita gente passou por isso, viveu isso enfim, teve esse papel bem marcado pela indústria do videoclipe. E eu acho que essa virada é até hoje um grande reflexo, e até hoje enfim, eu já palestrei em alguns lugares e procuro sempre falar, e vejo palestras de outras pessoas que estão envolvidas no mercado, quando
a palavra chegar até o Guta, né? Enfim, todo mundo aqui trabalha com música, consumiu música por muito tempo, mas o Guta também é um cara do audiovisual. Então, assim, ele não vai me deixar mentir sozinho aqui, brincando. Não vai me deixar falar sobre isso sozinho, mas todo mundo teve isso muito marcado e muita gente que trabalha hoje com isso é fruto de consumir essa, digamos, virada. Então, eu acho que além da importância para o mercado musical, eu acho que também teve uma importância para o mercado audiovisual por talvez realmente formar pessoas que viriam, não sei se, enfim, se eu convivo com muita gente da mesma safra, mas que viriam a se tornar grandes profissionais dessa área, assim. Então, realmente essa virada para mim ali, eu acho que ele foi o marco e começou a realmente trazer um interesse das grandes indústrias e das pessoas em consumir esse conteúdo. Não sei se foi muito prolixo, mas eu acho que é por aí. Guta, então responde aí, já que o Tix falou tanto em você, como é que foi a sua trajetória, não só de mais um músico frustrado, né, como todos nós somos, mas qual foi o papel do audiovisual para você na sua formação de profissão e naquilo que você enxergou que era o caminho, né, de se talvez produzir música e continuar vivendo nesse mundo de entretenimento que tanto nos fascina e tanto faz parte das nossas vidas? Acho que é exatamente isso que você falou, né? E que o Tits falou também, né? A gente vem de uma história que todo mundo aqui teve banda, trabalhou com banda. E seguindo um pouco depois do que o Tits falou ali, depois dos anos 90, no início dos anos 2000, que foi quando a gente tinha banda, essas coisas. Ali acho que a gente começou a documentar, né? A gente tinha que achar algum jeito de documentar aquelas coisas que a gente estava fazendo na estrada, em pequenos shows. E eu comecei mais ou menos ali, a pegar uma mini DV. Acho que foi também a grande época da Cybershot, que todo mundo tinha. E vários fotógrafos começaram ali, vários filmmakers começaram nessa época. E a gente vê aí, 20 anos depois, assim, como o Tito falou, vários profissionais que estavam ali, naquele início, né? Então, acho que a grande virada foi ali, mais ou menos em 2005, se eu não me engano, quando surgiu o YouTube, né? O YouTube, acho que foi a grande virada, assim, de como uma coisa saiu da TV e foi para a internet e atingir outros níveis, né, de público e de qualidade. Eu lembro que o início do YouTube era, quando me mostraram assim, eu lembro até que eu estava trabalhando lá na Manifesto Discos e chegou um garoto e me mostrou assim, cara, você já viu esse YouTube aqui? Cara, tem vários shows de banda, várias coisas assim, porque a gente só dependia ou do SoulSeek, né, ou de outras coisas assim pra gente baixar, né, pra assistir as bandas indo nos programas de TV americana e tudo mais. Eu lembro que o cara me mostrou assim, cara, tinha show de um monte de banda, assim, sabe? E a qualidade não era muito boa, mas era importante ter aquilo documentado, né? E por isso que eu acho legal, assim, esse nosso papel, acho que o Tito vai falar até um pouco disso depois, porque a gente trabalha muito com música, né? De ter as coisas documentadas, eu acho isso fundamental. Então acho que ali, mais ou menos em 2005, começou o YouTube, e aí foi a virada de sair da TV e ir para a internet. João, e você como produtor e amigo e parceiro, como é que foi essa tua visão do que foi a trajetória do audiovisual nesse mercado nosso e o papel que ele teve para a gente, que não é quem produz, mas sim quem consome e quem participa um pouco da intermediação, da interlocução desse processo todo aí? Fala, galera. Primeiro, prazerzaço estar aqui com dois monstros do audiovisual carioca brasileiro, Gutinho e Tix, dois amigos. Hoje eu tô de curioso, né? Como você falou, os dois entendem aqui muito mais do nosso assunto do que nós dois, mas vamos dar uns pitacos aqui. O Tix falou duas coisas, cara, que eu acho muito, muito, muito importantes. Primeiro, ele me fez lembrar dos clipes do Fantástico, cara. Caraca, isso é muito antigo. Meu pai chegou a fazer dirigir alguns
Mas é o que ele falou mesmo, naquela época a produção era bem, não digo nem precária, mas era bem simples, né? Era mais para lançar no Fantástico do que propriamente para aquilo ser um produto audiovisual. E voltando às duas coisas, acho que assim, o lance da influência do audiovisual nessa construção de carreira de maior galera, a MTV quando chegou aqui, a MTV naquela época ali, né, pós 80, começo de 90, quando chegou trazendo aquela porrada de clipe gringo, né, vários lançamentos, coisas que a gente não tinha muito acesso aqui, só tinha acesso, a gente até chegou a falar disso, a gente fez um podcast falando de rock nacional, a gente até chegou a comentar que nos anos 70 e no comecinho dos anos 80 o acesso à música estrangeira, música gringa e tal, era bem restrito, era bem elitizado, né? A galera só tinha acesso quem o pai ia pra fora, trazia disco, ou quem tinha algum amigo fora. E aí acho que com esse boom aí do audiovisual no começo dos anos 90 ali, deu uma democratizada. E aí, assim como a gente falou sobre as bandas que passaram a ter muita influência dos artistas gringos, a gente também teve, né? Então a gente começou a consumir música de uma forma diferente e isso acabou formando uma galera pro mercado. Eu fui muito impactado nessa época. Eu lembro que eu via MTV e clipe o dia inteiro. Eu ouvia música na rádio e vendo clipe. Então o audiovisual tem, principalmente no Brasil, eu acho que uma influência muito grande nessa construção de carreira de maior galera que hoje em dia tá no mercado. Eu concordo com o Guto e com o Tix e acho que, sei lá, 90% das pessoas que trabalham hoje com música, seja produção no audiovisual, como, sei lá, como produtor técnico, diretor de palco, qualquer coisa que está envolvido com música no Brasil, da nossa geração, né, como o Tix falou que tem mais de 30, foi muito impactado pela essa entrada do audiovisual. E mais que isso, eu acho que o audiovisual ele tem um papel fundamental, cara, na música pop, né? A gente sabe que ali nos anos 80, o Michael Jackson e a Madonna vinham pesado de clipe, né? O Michael principalmente, eu lembro do lançamento Black or White no Fantástico, que foi tipo, cara, todo mundo parou para ver e tal. E acho que a música pop, naquele período, que a música pop vem no crescimento grande, né? No final dos anos 80, começo dos 90, o 90 é o boom, vem muito impulsionado por essa explosão do audiovisual no mundo inteiro. Clipe, né? Os clipes magnânimos e gigantes e com um orçamento absurdo, e eles tomaram conta, né? Era tudo clipe. Então, eu acho que sim, influenciou muita gente, não só a seguir carreira no profissional, mas a formar banda, e influenciou, acho que, a música como um todo, cara. Eu acho que foi um momento de mudança, de ruptura total no mercado. Pelo menos é esse o meu pitaco. Não sei se você concorda, Bruno. Não, certamente mudou muito aquilo que a gente entendia, né, como consumo de conteúdo, e todo o crescimento e talvez a relevância que se tornou uma MTV, né, um canal aqui no Brasil, ainda mais em UHF, né, aberto, sobre música e sobre o consumo da música, certamente norteou muito daquilo que a gente tem hoje como referência de acesso, né, a conteúdo de entretenimento musical. Tix, no momento em que a gente, eu digo nós quatro, né, estávamos fazendo cultura, estávamos agora nos tornando profissionais, não só mais consumidores desse conteúdo, o que foi essa trajetória de, especialmente você, e depois o Guta pode falar por ele, né, de você se tornar uma referência de direção de videoclipes, e o que se tornou essa trajetória 2005, vamos lá, 2015, 2020, do que foi o cenário do audiovisual e seu papel, não só para as plataformas digitais, que cada vez ficaram mais importantes e relevantes, mas sobre a própria produção em si, né? Fala aí. Cara, eu acho que, apesar de você ter colocado, sei lá, uns 2 ou 3 marcos aí nisso, né, até hoje, eu acho que dá até pra gente subdividir em mais momentos, assim, digamos. Né? Eu vou até pegar um gancho do que o Guta falou, né, nesse lance do YouTube. Era um momento onde a gente começou a ver mais o conteúdo, onde a galera indie
enfim, antigamente, para você ter acesso a conteúdos, não falando só do audiovisual da música, né? Para você ver um vídeo de skate, um vídeo de surf, uma parada dessa, você tinha que ir atrás de uma revista, de uma parada que vinha com um CD, uma fita, uma parada junto, sabe? Ou ir em outras plataformas e pegar vídeo ripado, enfim. E aí, trazendo de novo para a música, o início do YouTube traz isso pra gente. Então, ele dá uma visibilidade a uma galera pequena que estava na correria e começa o embrião do que se tornou ali na frente em 2009 com o boom das câmeras DSLR, né? Porque, para deixar a galera clara, para quem não entende muito bem, enfim, não sei quem vai consumir, se é uma galera mais focada no audiovisual ou uma galera mais focada na música, explicando. DSLR são câmeras que originalmente eram câmeras fotográficas, que em algum momento ali na transição para 2009, se eu não me engano, começaram a fazer vídeos, né, com qualidade e estética similar a de cinema, nunca comparáveis, né, não vamos falar sobre isso, mas com uma estética que se aproximava das câmeras grandes. Então, voltando para a linha de raciocínio, ali a gente teve um segundo marco que pega esse lance do YouTube, né, que populariza esses conteúdos, esses produtores de conteúdo independente. Já nessa época a gente já pode tratar dessa forma, o que hoje a galera chama de criador de conteúdo e tudo mais. Cara, sempre tinha o cara que andava de skate e era o cara do vídeo. Sempre tinha o cara que era o cara da banda e filmava a galera e editava. Brasil e mundo. Então, assim, a gente viveu isso, né? Sei lá, a gente tem banda desde... Não vou entregar a idade de todo mundo, mas tem gente aqui que tem banda desde 96, 97 e já filmava show. Então, sempre existiu essa galera. Só que aí com o YouTube veio... botou o holofote nisso. E esse segundo passo democratizou. Por que eu quis trazer esse marco? Porque essa foi a minha transição de músico para criador, diretor eu não gosto desse termo criador de conteúdo, para diretor, filmmaker e tudo mais. E aí a gente vinha de um momento do boom de bandas, né, aqui no Brasil, onde a gente, junto com a democratização do mercado musical e das bandas independentes ficando grandes e tudo mais, o YouTube. Então, a gente vem com essa, digamos, democratização também do acesso à imagem de qualidade e com um conteúdo sendo difundido não só do consumo das pessoas de música, como das pessoas que poderiam virar diretores. Então, você fomenta o mercado, né? Porque todo mundo tem um amigo que estava montando uma banda que começava a fazer, sabe? Seja uma banda de rock, uma banda de pagode, seja lá o que for. Mas todo mundo tinha um amigo que não era um músico que eu quero estar com a galera. E começava a filmar e fazer as coisas. Então, começou... A gente teve um grande boom dessa nova safra. E eu quis transformar em marcos porque eu sou fruto dessa galera. Né? Eu fui produtor, eu já tinha banda, durante muitos anos fui produtor também, e eu cansei de fazer estrada, não queria mais ficar fazendo estrada, e eu sempre consumia, né, volto lá para os anos 90, consumia os videoclipes e sempre me chamava muita atenção a produção dessas coisas, né? E aí, naquele meu momento de cansar de estrada, eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Peguei uma graninha que estava ali já desse acúmulo de funções do trabalho durante a semana, estrada no final de semana, não tinha vida, não gastava dinheiro. Falei, vou comprar equipamento, vou aprender a fazer esse negócio. E isso foi ali 2010, 2011. Então tem esse meio do caminho desses pequenos marcos que foram democratizando, cada vez mais trazendo essa informação. E aí trazendo para o meu lado também, como você falou, para falar o que é isso dentro do que eu fiz e de como se tornou, eu já meio que comecei a falar. Nesse momento eu fiz a transição com essa expansão de acesso a conteúdo, acesso a equipamentos mais baratos, eu fiz a minha transição para começar a trabalhar com vídeo. E aí, por conta de eu ser produtor e atender clientes da música, eu meio que já
comecei a captar meus clientes dali e, apesar de ter me despedido da estrada porque não queria mais, voltei para a estrada para fazer conteúdo de música. Fazia estrada com o Sapão, posteriormente comecei a fazer... Fiz até umas coisas com o João, cara, com vocês, né? Com o Catside, né? Com o Kaká, na verdade, já estava em carreira solo. E, na verdade, eu não sei se eu já contei isso para vocês, né? Mas numa reunião que eu tive sobre marketing da Anitta e do Sapão, um dos motivos pelo qual eu virei filmmaker da Anitta e do Sapão foi ter mostrado o vídeo que eu fiz do Kaká No Capricho. Eu não sei se eu já contei isso para vocês. Enfim, foi um marco de voltar para a estrada, voltei para a guerra de ficar na estrada, gerando conteúdo de música, não sei o que, até hoje em dia tá onde eu tô, que é diretor de videoclipes. De lá para cá, eu comecei a realmente estudar, fiz alguns videoclipes menores, pequenos, e aí, em algum momento, ali no início ainda, eu cheguei no videoclipe de Show das Poderosas da Anitta, que aí realmente foi o grande boom, me sagrei campeão, né? Enfim, igual jogador de futebol, né? A gente ganhou o Prêmio Multishow como o melhor clipe do ano em 2013. De lá pra cá, só videoclipe. E alguns outros conteúdos que eu acho que a gente pode começar a tratar um pouquinho depois desse assunto. Assim, vamos vindo cronologicamente, a gente chega nesses outros conteúdos e esse tipo de coisa. Meu irmão, é um prazer lembrar, né, do nosso passado pregresso e perverso juntos. E do quão engraçado foi, né, a gente ter se encontrado com a Hobbs, que vai ser uma convidada nossa aqui no podcast. Todo o papo que a gente tinha, né, com a MC Anitta, né, quem ia fazer o conteúdo, né, a maneira como a gente estava meio que no meio do caminho, com o Blake fazendo lá em Las Vegas e você fazendo show aqui das Poderosas. Foi maravilhoso ver e participar um pouco, né, desse início de trajetória de um cara que não só a gente sempre considerou demais como amigo, mas que realmente como profissional é uma referência no mercado, e sempre foi um prazer e uma honra poder estar fazendo parte dessa trajetória desde sempre. Guta, e aí, cara, e você? Como é que você entra, sai, vira e mexe junto ao Tix aí, em toda essa história cheia de referências e cheia de pessoas amigas? Como é que foi esses últimos tempos e o papel do audiovisual na sua vida, na sua construção como profissional e no papel que o audiovisual teve no mercado nacional? Conta aí. Exatamente isso que o Tito estava falando, né? Ele pegou certinho o fio da meada que eu ia continuar, que era depois de 2005 do YouTube. Lá em 2009 a gente tem o que no audiovisual a gente chama da revolução da 5D, que foi a câmera da Canon que proporcionou isso, uma câmera com acesso, né? Porque eu lembro quando eu fazia faculdade, lá em 2002 e tal, cara, pra gente fazer um vídeo, alguma coisa assim, era muito distante pra gente ter uma câmera, sabe? Ter um equipamento. Era uma coisa assim impensável, sabe? E eu lembro que quando surgiu a 5D em 2009, mais ou menos ali, eu lembro que o Zander, eu tocava no Zander na época, até a gente gravou um clipe de Dialeto com ela, e aí o diretor que tinha feito o primeiro clipe com a gente, o Jorge Queiroz, ele tinha feito o primeiro clipe com uma Panasonic HVX 2000, 200, não lembro agora o nome certo da câmera, que também já era uma câmera que tinha uma estrutura, custava uns $5.000, $6.000, sei lá, ou até mais. E aí foi toda uma estrutura, nossa, meu Deus do céu, vamos gravar um clipe, aquela coisa. E aí logo depois ele falou, cara, eu arrumei uma outra câmera aqui e queria gravar um segundo clipe de vocês. E aí quando ele mostrou aquilo assim, eu falei, cara, não acredito, cara, que essa câmera daqui entrega essa qualidade, sabe? Aí eu fui pesquisar o preço e falei, cara, isso aqui é muito acessível, sabe? Tudo bem, assim, vou nem justificar preços de dólar e tudo mais nos dias atuais, mas você pensar que uma câmera de $1.000, $2.000, entregar uma qualidade, como o Tito falou, não é de cinema, mas é comparável ao cinema, sim, ali foi o boom, né? 2009, 2010. E aí, como o Tito falou, né, cara, quando ele fez o Show das Poderosas, eu acho que ali foi um marco pro videoclipe nacional. Pode falar o que quiser, assim, tal, criticar se você gosta ou não do som da Anitta, mas aquele clipe ali foi um marco porque foi o clipe da coreografia. Cara, todo mundo sabia fazer aquela coreografia. Onde você via, assim, todo mundo sabia fazer aquilo.
E como a gente estava falando, assim, eu acho que foi muito importante a gente ter passado por essa coisa de ter tido banda, ter tido essas coisas de produção lá no início, né, no início dos anos 2000. Cara, que isso deu uma evolução pra gente no sentido do do it yourself, né? Da gente chegar hoje em dia, tanto em produção na Olga ou até o Tits em videoclipes, assim como ele faz, que diferente do cinema, a gente que tem essa bagagem, cara, a gente resolve as coisas. A gente não precisa, assim, se tiver 10 pessoas na equipe, vai ser ótimo, mas, pô, se tiver só 3 pessoas na equipe, a gente vai, cara, a gente se vira e a gente faz, entendeu? E acho que essa bagagem veio por causa da banda lá atrás, sabe? Da gente ter passado muito perrengue. Eu não tô falando que todo mundo tem que passar perrengue, essas coisas não. Porque, cara, era horrível, mas era bom ao mesmo tempo. Então, pô, você dormir em van, viajar, sabe? Fazer todas essas coisas, chegar, pô, não ter onde dormir, aí ter que dormir na casa de um amigo, arrumar um lugar assim. Pô, e aí você não sabe direito o que você vai comer, onde que fica o show, sabe? Essas coisas assim. Cara, isso vai dando uma bagagem, vai dando um aprendizado que para onde a gente chegou até aqui. E eu comparo até assim a evolução a gente falando de mercado de música, né? Essa revolução da 5D, do audiovisual, já que a gente está falando de áudio e de visual, com o do Pro Tools. O Pro Tools foi a mesma coisa, né? A chegada do Pro Tools possibilitou todo mundo que, porra, tem uma banda, preciso gravar, cara, tem aqui um equipamento, um software que você consegue gravar em casa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, eu não... Bom, porra, tô achando foda entender um pouco dessa construção de como a galera virou, né, caiu nesse mundo audiovisual. Eu nunca fui do audiovisual, mas eu acho que o Gutinha falou uma coisa muito importante. Eu acho que essa revolução que aconteceu dessa galera que tinha banda, né, da nossa época, que trabalhou com banda, que trabalhou com produção, que trabalhou com tudo, e que depois caiu no nosso mercado, cara, é muito importante, né? Essa galera que, como ele falou, mete a mão na massa mesmo, se vira. A gente foi acostumado a fazer show nas condições mais inacreditáveis do mundo, né? Viajar apertado e tudo. Então, acho que isso foi uma grande contribuição para o mercado, que, óbvio, que não tem necessariamente a ver com audiovisual, mas provém do que aquilo que eu estava falando da explosão do audiovisual. E outra coisa, só para pontuar, nesse período que a gente está falando aí, né? Dos últimos 10, 15 anos, eu, como produção de banda, cara, eu lembro da dificuldade que era produzir um clipe, né? E como eles assim como eles tiveram assim, nesse passado, essas câmeras chegaram, agora a gente pode fazer, pode acontecer. No nosso lado de como banda e como produção, quando a gente conseguia fazer um clipe maneiro, não um clipe, né, um clipe que um amigo filmou, uma coisa assim, uma coisa bem feita, com uma câmera boa, com uma edição maneira, com uma luz legal, foi uma revolução também, sabe? A gente ali no começo dos anos 2000 era tudo meio tosco, e falando de mercado independente, né? E depois disso, com esse acesso, com essa galera que veio do mercado de banda e virou do audiovisual, a facilidade, como a gente era muito próximo a muitas pessoas e tal, cara, isso fez uma mudança nas bandas, assim, absurda, e a satisfação era muito, muito, muito grande, assim. Então, acho que dos dois lados essa história faz sentido, assim, e é muito maneiro ver onde todo mundo chegou hoje em dia. Eu acho que para complementar isso, na verdade, eu não tinha pego o assunto falado pelo João, né? Mas é isso, assim, porque a gente acabou falando um pouco mais sobre a minha trajetória, do Guta, e fugir um pouco da importância para o mercado audiovisual. Então, ali a gente viveu um momento de importância para o mercado completo, assim, não só para os pequenos produtores, mas as bandas que naturalmente surgiam, os artistas que naturalmente surgiam nesse momento, já tinham uma bagagem de querer um vídeo, de consumir vídeo, já era uma realidade, mesmo que talvez ainda não alcançada, mas já era uma realidade, tipo, eu sou artista, eu tenho uma carreira, eu preciso ter vídeo. Então, foi bom processo do nosso conteúdo, né, nós como produtores, porém, foi muito bom para os artistas, em geral, para o mercado todo, que o cara chegava numa gravadora, o cara já tinha um videoclipe, a gente tinha
talvez não dependendo tanto de um canal de TV, porque aí já existia uma plataforma paralela, você tinha todo um mercado independente se movimentando para fazer videoclipe, então você naturalmente já, enfim, o sarrafo já vai um pouquinho mais em cima, então eu acho que deu uma esquentada geral, assim, você tinha bandas de amigos nossos, todo mundo assinando com gravadora Forfã, de Bob, Hemoponto, seja lá quem for, citando bandas, assim, NX0, bandas que a gente tem contato com as pessoas, todas essas bandas que começaram a crescer naquele momento ali, que foi o boom do rock ali, Detonautas, que já era um pouco maior, CPM, mais antigo, já vinham cada vez mais dando mais importância aos videoclipes e premiações e esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que a gente tem a gente veio aqui pro independente, mas também isso influenciou muito no grande mercado, né, nos maiores e tudo mais. Eu acho que rolou um esquenta todo geral ali. Só queria complementar, enfim, o João acabou falando, mas eu acho que era importante também frisar o resto do mercado, né? Não só olhando pro nosso lado, mas foi na galera grande também, sabe? Fala aí, João. Não, eu queria falar, só complementar, agora complementando o que o Tix complementou dessa importância do mercado além do independente, tem bandas, né, a gente nos anos 90 ali, 2000, tem bandas que tem um sucesso só e é um videoclipe, né, que lançou na MTV, ganhou um prêmio e tal, e fez em vez de ser um banda de um sucesso só de rádio, de show, que surgiu, fez um clipe que bombou por causa do clipe e acabou. Então, cara, realmente naquele período ali, o audiovisual era quem mandava, quem ditava as regras no mercado mainstream e no independente. Guta? E aí complementando, fazendo mais um complemento, acho que aí a gente vai pro segundo ou terceiro momento do YouTube, né? Que foi o dos clipes, e a gente chega num momento que foi a geração de conteúdo. E a geração de conteúdo não só dos youtubers em si, mas a gente falando de música, de mercado, isso que o Tito estava falando, as gravadoras começaram a precisar de conteúdo para botar nos canais dela, os artistas começaram a precisar de conteúdo para botar nos canais deles, porque isso foi uma forma de monetização, de como ganhar dinheiro com isso, né? É muito isso mesmo, gente, porque eu acho que com a democratização, né, da capacidade de se fazer videoclipes, todo mundo com uma câmera na mão podia ser um produtor de conteúdo e merecia e devia ser, né, um produtor de conteúdo. Isso permitiu que a gente tivesse, né, uma proliferação muito grande, não só pelas plataformas que exploravam isso, mas certamente pelos criadores, né? A gente começou a ter milhares de criadores, de pessoas que podiam conseguir expor a sua arte de N formas e tinha plataforma para poder expô-las para que pessoas pudessem estar disponíveis para vê-las. Acho que isso que foi o mais importante para que a gente conseguisse ter, né, a visualização da nossa arte, não só a nossa, né, dentro do nosso meio, nosso métier, mas certamente conseguir entender e absorver e ver, né, outras frentes, né, dentro da nossa indústria de entretenimento, se expondo também, né, se colocando à disposição da gente em termos audiovisuais, sabe? Eu acho que não só o Guta como o Tix falaram muito bem sobre a construção desse novo mercado através da democratização dos equipamentos, mas também o João falou muito bem sobre como a indústria e a gente como produtores, né, como intermediadores, interlocutores e arquitetos desse sistema, conseguimos também utilizar muito dessa oportunidade, né, de ter gente talentosa como o Guta e o Tix ajudando a gente, munindo a gente de conteúdo para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho de uma forma melhor. Eu incluiria mais um caminho aí, que é o mercado publicitário, propaganda, esse tipo de coisa. Vou explicar por quê. Usando o clipe de Show das Poderosas, né? Assim, é muito difícil eu falar, né? Mas vou me apropriar das palavras que eu acho que foi o Guta que falou. O marco que foi Show das Poderosas, tipo... Foi a primeira vez em muito tempo, eu não me recordo, de ter visto 2 ou 3 propagandas sendo veiculadas em preto e branco, fazendo paródia do clipe que a gente fez. Então, isso pra mim foi... Cara, quão surreal é isso, né? E você vê grandes marcas, sei lá, acho que copiando o formato de clipe para fazer as suas publicidades.
E depois disso, um pouco mais à frente, até hoje, por exemplo, eu faço comerciais, recebo alguns convites e faço comerciais e todo ano faço comerciais musicais, por exemplo, de uma rede de supermercados aqui do Rio, que é o Mundial. Então, só cheguei lá porque a galera viu os meus clipes, falou, cara, maneiro, quero essa linguagem. Pro comercial de aniversário, onde a gente faz sempre uma música, vamos chamar esse cara que é diretor de videoclipes. Também é importante ressaltar que levou tantos artistas para fazer, o artista sempre foi chamado para fazer publicidade, né? Mas você tinha muito aquela publicidade careta, né? Então, acho que abriu um pouco também essa porta de, vem cá, vamos trazer um videoclipe para publicidade. Então, isso é maneiro. E aí, o outro lado, né? Você também traz a publicidade para dentro do clipe, onde você consegue rentabilizar, monetizar e tudo mais. E aí a gente vai para esse, digamos, mercado atual que tem rolado nos últimos anos, né? Rufam os tambores, a gente vai falar sobre o momento atual do audiovisual. O que nos últimos 5 anos tem representado o papel do audiovisual no mercado de música e no mercado de entretenimento, e certamente o que esse momento atual no qual vivemos, onde está todo mundo enfurnado em casa, todo mundo está consumindo lives no Instagram, lives no YouTube, o que é que está acontecendo com o nosso mercado. Vou passar a palavra agora para o Tix, para ele começar essa discussão que eu garanto que vai ser muito produtiva para todos nós. Vai lá, Tix, manda sua verdade aí. A gente, obviamente, tem um domínio muito maior das plataformas digitais de streaming, com o YouTube liderando, com muita vantagem, né? E hoje em dia poucos canais ainda passam alguma coisa de grade de videoclipe. Multishow passa, nem sei se a MTV passa, acho que voltou a passar, mas não sei se está passando. Enfim, também não ligo para eles. O YouTube é a parada. Então, você tem um mercado completamente novo e você tem uma possibilidade de monetização. Então, você volta a enxergar o videoclipe que ficou meio num limbo. O que vai acontecer com o videoclipe? Os canais não estão muito passando. Será que vale a pena investir em videoclipe se a gente não vai ganhar dinheiro com isso? Porque antigamente não se ganhava em monetização, mas você tinha o marketing de uma TV que milhões de pessoas assistiam e você fazia quase que uma campanha como se fosse de uma rádio e você gerava um artista, transformava num artista grande dessa forma, né? Com o YouTube, você tem a exposição por demanda, né? O público vai atrás do artista que ele quer consumir, mas você também ganha a possibilidade de você atrair seu artista para dentro da sua plataforma e monetizar isso. Então isso pra gente funciona muito bem porque voltou a gerar uma demanda de videoclipes. Então eu posso dizer que é um mercado que, apesar de não se ter hoje em dia os orçamentos que você tinha lá atrás, é um mercado que ainda é um mercado que se mantém um pouco aquecido e tudo mais. Então, com outras propostas, talvez outros tipos de produção. Se você não é um grande artista, você vai lidar com orçamentos menores e tudo mais, até porque os menores artistas também não monetizam os canais, enfim. Essa mesma máquina gira também pro outro lado. E, enfim, você traz também a possibilidade de inserção de marcas, de branded content, enfim, também não vou ficar me alongando muito nisso. E a gente chega no formato de hoje, falando especificamente do mundo que a gente está vivendo hoje, né? Estamos todos vivendo quarentena, né? Ou deveríamos. E a gente chega num mundo hoje onde as pessoas estão dentro de casa, não existe mais o formato show como a gente conhece, que é a parte interessante, e ainda assim as pessoas precisam e demandam de conteúdo, assim, na real elas não precisam e não demandam, mas cria-se essa expectativa. E aí a gente cria hoje uma tendência que é o mercado de lives e tudo mais, enfim. Cara, eu tenho uma posição talvez um pouco polêmica com relação a isso, entrando nesse assunto em específico, né, já que a gente já veio para o mercado atual e possivelmente para falar do futuro.
Eu tenho uma posição um pouco polêmica com relação a isso, porque eu sou, nos dias de hoje, absolutamente contra o que tem sido feito aqui no Brasil com relação às lives, né? E aí você vai me perguntar, mas pô, peraí, Thiago, você é um diretor, o cara que está diretamente ligado ao audiovisual, uma pessoa que facilmente poderia ganhar dinheiro nesse momento, por que você está contra? Me explique. Eu tive um debate sobre isso num grupo de audiovisual esses dias, né, com os amigos. Cara, se a gente tem, enfim, tem que pensar em dois ou três caminhos, assim, é um debate que talvez durasse muito mais do que esse podcast pode durar, mas tentando sintetizar, eu tenho alguns caminhos que eu voltei o meu pensamento. Primeiro, eu acho que esse fenômeno só aconteceu no Brasil, eu não entendo o que acontece aqui. Acho que o brasileiro tem uma forma diferente de pensar do resto do planeta Terra inteiro, queria entender por quê. Não sei se foi a água da SEDAI que espalhou pelo resto do Brasil, não sei se é cerveja ruim, mas aqui a gente conseguiu o fenômeno de glamourizar e romantizar uma pandemia, que eu não consigo entender como é que isso aconteceu. Mas aconteceu. Então a gente tem um fenômeno de glamourização da pandemia, onde as pessoas estão achando divertido ficar em casa e transformar isso numa coisa muito atrativa aos olhos do resto do mundo. E aí, cara, com isso, você tem um movimento de pessoas... não quero soar preconceituoso, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas a gente tem um movimento que é o movimento do sertanejo que está muito acostumado com grandes estruturas. E aí você pensa numa grande estrutura e quando você está acostumado, você é um grande artista e tem toda uma estrutura envolvida, você vai fazer uma live em casa tocando violão. Não, eu sou gigante, eu preciso fazer um troço direito. Eu entendo a demanda de estrutura para isso, né? Você zela pela qualidade do que você vai entregar para o público e para as pessoas. Porém, cara, tá todo mundo ficando doente, tá todo mundo passando mal, tem gente morrendo, tem gente fucking morrendo, sabe? E aí, se a gente tem uma ordem e que aqui é sugestão, né? Uma sugestão de que as pessoas têm que ficar em casa, como é que eu vou abrir minha casa e botar 20 pessoas, 30 pessoas numa equipe para entrar aqui e fazer uma aglomeração onde todo mundo deveria estar evitando. E aí, trazendo para o meu lado, como dono de produtora e como uma pessoa que zela zelo pela minha equipe, né? Eu tenho que zelar pela minha equipe, né? Eu tenho que pensar que imagina se eu vou fazer essa live, levo a minha equipe, sei lá que para onde essas pessoas, sabe, eu tenho tanto a equipe do artista, tanto os artistas, quanto outras tantas pessoas que estão envolvidas. Aí eu vou com a minha equipe, alguém da minha equipe fica doente, passa para outra pessoa da família, sabe-se lá se alguém vai morrer com essa parada. Como é que eu vou botar minha cabeça no travesseiro e vou dormir? Cara, é uma pandemia, as pessoas estão se contaminando sem saber. A porra de um vírus stealth que você não sabe que tá carregando, e você pode matar milhares de pessoas. Você, uma pessoa, eu, Thiago Calvinho, se eu me contaminar e não souber que estou contaminado e resolver contaminar, fazendo uma live do Chitãozinho Chororó, se eu mato o Chororó, meu irmão. Sacou? O nego não parou pra pensar nisso. Entendeu? E aí isso é um viés de pensamento. E aí eu vou para outro viés de pensamento, que existe, atrelado a isso, todo um mercado, e aí entra no mercado da hipocrisia, né? Onde as pessoas estão enchendo o rabo de dinheiro. Mais uma vez eu tenho que defender, eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro, né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que... Se você é um grande artista, você é merecedor de ganhar dinheiro, fazer acordos publicitários, seja lá o que for, né? Eu quero ficar rico também, quero ganhar muito dinheiro e não vejo problema nenhum com isso, tá? Porém, mais uma vez vou repetir, tem pessoas morrendo. E aí você enchendo o cu de dinheiro, não sei se pode ter palavrão, você bota um pi em cima, por causa da maquiagem da doação, né? Aí, vamos lá, eu penso na minha indústria como um todo, eu penso na situação das pessoas como um todo, eu penso em todo mundo que está em casa e não pode trabalhar. Só pensando na minha indústria,
né? Por que eu, só porque sou um diretor e tenho acesso a fazer, por contatos, ter acesso a uma live, a fazer uma live, por que eu posso trabalhar e o meu eletricista não pode? Por que o ator não pode? Saca? Os sets estão todos parados, cara. Tá todo mundo sem ganhar dinheiro. Porque o nego tá querendo controlar uma porra de uma doença que tá se espalhando e tá matando gente. Isso é um ponto. Aí, vamos lá, a conta da bondade. Então, beleza, vou abrir meu botequim. Se eu der metade da minha receita pra curar o coronga, eu posso abrir meu botequim? Não, né? Porque eu vou fazer acúmulo de pessoas e vou transmitir a doença. Então, cara, o que difere um acúmulo de pessoas no botequim de um acúmulo de pessoas na minha casa? Né? Então, isso não foi pensado. Ah, mas a bondade está doando 500 mil, uma tonelada de alimentos. Acreditem em mim, eu fiz a conta. Vejam lá, amigos, eu fiz uma conta. Dizem por aí as agências de publicidade, as grandes coisas, que artistas estão ganhando 5 milhões, até 5 milhões, não são todos, tá, gente? Tem muita gente fazendo live e tem muita gente se envolvendo nesse tipo de coisa porque realmente acha que está ajudando. Então, o nosso papel também, eu não estou aqui só para ser o cara que está falando mal de todo mundo. Eu estou tentando realmente trazer a luz para as pessoas. Não sou nenhum iluminado, não tenho a solução do problema ainda, mas eu acho que a gente está no caminho de pensar em alguma coisa. Mas eu vou chegar nesse ponto ainda no final, senão eu estou perdendo o fio da meada. 5 milhões por um acordo publicitário, né? E aí eu faço uma live com um monte de patrocínio, vários patrocínios, milhares de patrocínios, e boto um QR Code para você, que é o trabalhador que não está trabalhando. Tem muita gente trabalhando de casa, mas tem muita gente que não está trabalhando. Em troca de um circo, eu boto ali e doem, gente, doem, estamos arrecadando, doem. Aí vamos fazer conta. 5 milhões, né, de reais. E a quantidade de alimentos arrecadada e coisas, álcool gel, seja lá o que for, pelas contas que eu fiz em cesta básica, né, o peso dos alimentos com preço de cesta básica, em doação em dinheiro, isso dá, em média, entre 500 e 600 mil reais, né, por aí, o valor disso, né, em grana. Aí, cara, para pensar. Se você é um trabalhador remunerado que ganha ali 1.500, 2.000 reais por mês, se você junta alguns amigos, eu tô aqui, eu chamei o Bruno, o João, o Guta e mais 2 ali, e eu com esses amigos, todos juntos, juntamos 70 reais de doação, 100 reais de doação, proporcionalmente, a gente ajudou mais do que esses caras. O silêncio é dramático por causa disso. Ninguém fez essa conta. Então o cara que não tirou R$1 do bolso, expôs um monte de gente a ficar doente, né? Encheu a olhota de dinheiro, ficou bêbado, incentivar. Aí vou entrar no outro mérito, onde as pessoas estão dentro de casa com problema psicológico, enfim, eu também nem quero entrar nisso, mas a gente está num momento muito sensível, cara, onde as pessoas estão ficando afetadas da cabeça. A gente está numa fucking pandemia com as pessoas morrendo. Eu vou ficar falando isso o tempo inteiro. Então, a gente chega num ponto onde um cara enche o cu de dinheiro, ele junta amigos, expõe um monte de profissionais que deviam estar em casa a ficar doente, com a desculpa de estar doando uma parada para caridade, e, na verdade, o cara tá, meu irmão, sambando na casa de todo mundo, enchendo o rabo de dinheiro e você que tá em casa sem trabalhar tá doando para ele. E a gente, o brasileiro médio, que glamoriza a fucking pandemia, está batendo palma para esse tipo de pessoa e se reunindo e enchendo a cara para ver essas lives. Aí eu vou traçar o outro caminho. Pô, peraí, Thiago, mas as pessoas precisam de entretenimento. Sim, as pessoas precisam de entretenimento. E o nosso mercado é completamente responsável por ditar como vai ser esse entretenimento, né? Os grandes artistas gringos não estão fazendo isso e estão abrindo as lives de casa, se movimentando para, adivinhem, arrecadar fundos
sem mega acordos publicitários, né? Sim, talvez se movimentando para continuar pagando suas equipes e fazendo o mínimo do sustento ali para eles, que também não está errado, mas de uma forma segura, onde a gente consiga fazer esse trabalho, pensar no entretenimento do público final, né? Que são as pessoas que estão em casa e precisam desse carinho, desse afago, sem que ninguém saia de casa, ninguém se exponha e que todo mundo receba. Então, assim, você tem como fazer, cara, você não precisa pensar muito. Se a gente parar aqui agora em 10 minutos e pensar, a gente vai chegar no formato. Você tem um clipe inédito, um DVD que foi gravado e não foi lançado, meu irmão, bota essa porra na net, faz uma sessão live no YouTube, bota o QR Code ali, abre essa parada pro público. Não é doação? Não é pra ser legal? Bota essa parada e doa. Faz uma live, pensa num conteúdo interativo, faz um clipe novo, manda fazendo um clipe novo. O Goldfinger fez clipe novo, cada um na sua casa, foi lá, o Blink fez um clipe. Tá todo mundo se movimentando lá fora da forma correta. Anitta se posicionou aqui, que não vai fazer. Caetano não vai fazer. Sabe, os grandes artistas, os artistas conscientes não vão fazer. Só que existe uma corrente onde a gente se movimenta para fazer esse troço da forma como deveria ser e trazer o entretenimento para as pessoas, ganhar dinheiro, né? Doar e fazer com que as pessoas sejam felizes. Então, assim, eu acho que existe uma vontade muito grande de ajudar, sim, existe. Existe uma vontade de entender o que vai ser o mercado daqui para frente, que o mercado é hoje, e vai ser daqui para frente, né? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Só que existe uma afobação e uma oportunidade de ganhar um dinheiro em cima de onde não deveria estar sendo aplicado esse tipo de coisa, sabe? Tanto é que, essa semana, o Gustavo Lima foi processado pelo CONAR porque estava enchendo a cara, virando a garrafa de vodka na TV. Que, na verdade, é no YouTube, mas, cara, lei é lei, regra é regra, publicidade não pode. Então, assim, virou mimimi. Não, cara, eu trabalho com publicidade, eu não posso fazer isso num comercial. Por que ele vai fazer na parada, sabe? Então, enfim. Cara, não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas eu acabei indo para isso. Só que isso desperta também um questionamento, né? Muita gente talvez não concorde comigo. Isso desperta um questionamento que é o que vai ser o mercado daqui para frente, né? Porque a gente precisa também se preocupar no que vai ser o mercado daqui para frente, tanto para a galera do audiovisual, que vai continuar em casa sem trabalhar, quanto para a galera da música, que vai ter que arrumar um jeito de monetizar, de fazer seus shows, de fazer isso tudo. E essa pandemia, esse negócio é uma realidade. As pessoas podem pegar isso e morrer, sabe? Então, mais uma vez, tem pessoas doentes morrendo. E vai aumentar cada vez mais, cada vez que a gente fizer atitudes irresponsáveis e tomar decisões onde a gente expõe os nossos parceiros de trabalho a se contaminar, enfim. Não sei se era isso que a gente queria ouvir, talvez a gente tenha que ter um debate mais a fundo, não sei se quem vai ouvir isso vai me xingar. E antes que venham... eu ia evitar falar isso, mas enfim, me antecipando, né? Antes que fala, tá recalcado porque não tá ganhando dinheiro com essa porra, tá todo mundo em casa ganhando dinheiro e tá todo mundo lá ganhando dinheiro e você não tá ganhando dinheiro. Enfim, meus amigos, eu recusei alguns pedidos, alguns pedidos para fazer algumas dessas mega lives aí, em respeito aos artistas, e eu não vou falar quais foram, mas foram alguns, né? E eu recusei por conta disso tudo, para não prejudicar as pessoas que estão ao meu redor, não prejudicar o artista, não prejudicar todo mundo, né? Enfim, eu acho que o resumo é esse, não sei se era para aí que vocês queriam ir, mas basicamente eu cheguei no mercado atual de uma forma que eu nem gostaria de chegar, mas é o que tá rolando. Guta, como estamos hoje? Como é que você compartilha desses sentimentos aí que o Tix dividiu com a gente? E já partindo de você, o que nos espera daqui pra frente? Para que depois a gente também feche com o Tix e com o João e termine esse nosso papo. É contigo, cara. Voltando um pouco, assim, né, até ali da gente falando, depois ali do YouTube, das câmeras, dessas coisas todas que a gente já falou. Cara, eu lembro que eu converso muito com o Bruno Natal, do Queremos, e aí quando surgiu o Stories no Instagram. E a gente falava, caraca, cara, é uma ferramenta legal, mas que as pessoas não sabem usar.
Porque eu não quero ver você no show do Thiaguinho cantando, olhando pra câmera, assim, sabe? Seja produtivo, pense em alguma coisa para você fazer, uma ferramenta que o Instagram tá te dando para você fazer uma coisa legal. Até no nosso meio audiovisual, acho que uma das pessoas que mais fez isso bem foi o Davi Valente, que ele é um diretor de fotografia lá de São Paulo, e ele começou a usar os stories dele para mostrar os bastidores da gravação. Ele falava, olha, hoje eu tô aqui na gravação de comercial, tô usando a luz tal, tô usando a câmera tal, a gente tá usando a lente tal por causa disso, não sei o quê. E, cara, isso gerou para ele vários seguidores, várias pessoas interessadas, né? E eu, com o Bruno, a gente sempre ficava nessa discussão, né, assim, discussão sadia. Cara, como que a gente faz para esse story ser uma coisa legal? Cara, e a gente não chegou a conclusão nenhuma, porque as pessoas não sabem usar, não sabem dar dicas, não sabem querer fazer aquilo. E aí veio para esse momento das lives atuais, né? Cara, e aí umas 3, 4 semanas atrás, né, quando começou isso tudo assim, pô, achei muito legal, assim, de ver lá fora. Num dia só eu assisti uma live do Def Cab, do Frank Turner e do Jimmy Eat World, que são 3 artistas que eu adoro, assim. Falei, porra, tá aí. Tem um filão, isso daí tem um segmento, dá pro pessoal fazer aí. Mas todos eles estavam fazendo de casa, sozinhos. Voz e violão, olhando pra câmera. E qual o propósito deles? Você fazia cada dia, o Def Cab principalmente estava fazendo live todo dia, eles ou eles escolhiam uma instituição para doação, ou eles escolhiam uma casa de show da cidade deles. Eles são de Seattle, então eles falavam, olha, hoje todo o dinheiro que arrecadar vai para essa casa de show aqui para a gente ajudar o pessoal de lá. E aí o Jimmy Eat World fez a mesma coisa, eles são do Arizona, lá de Phoenix, começaram a fazer isso também. E o Frank Turner fez a mesma coisa lá na Inglaterra. Olha, hoje todo o dinheiro arrecadado aqui, se você quiser doar, tem o endereço tal, vai para essa casa de show. E eu achei muito legal, assim, todo dia tava tendo uma live diferente, né, falando mais dos artistas internacionais, assim. E aí chegou essa live do sertanejo. E aí quando eu vi, eu concordo com tudo que o Tits falou, assim, porque, cara, se a Marília Mendonça fizer uma live, ela, voz e violão, sentada, olhando pro Instagram, olhando pro YouTube, ela vai ter os mesmos 53 milhões de views que ela tem, que tá lá no YouTube agora. O Bruno Marrone, se fizer do mesmo jeito, cara, também vai dar os 20 e poucos milhões que eles têm lá agora, sabe? Não precisa expor as pessoas, os profissionais, a isso. Então, assim, eu corroboro com tudo que o Tits falou, concordo tudo com ele. Acho que o mercado da live vai ser agora, assim, um diferencial. A gente participa muito, eu e Tits, de grupos de audiovisual, assim, no Facebook, e em todos os grupos tem o pessoal querendo aprender. Cara, como é que faz para fazer a live aqui sem uma placa de captura? Como é que faz para fazer a live direto do Instagram usando a minha câmera profissional? Pô, tá vendendo switcher tal, que inclusive tem um switcher que é super novo, da Blackmagic, que tá esgotado em todos os lugares, porque todo mundo comprou, é barato e tá todo mundo querendo fazer. Então eu acho que, a partir de agora, o mercado da live, ele vai existir de uma forma talvez um pouco diferente, assim. O Instagram mesmo já está estudando uma maneira de monetizar isso. Tem vários influenciadores mandando sugestões de como as lives deles podem ser monetizadas. Eles estarem lá tocando e de repente entra olha, se você quiser, meu merchandise está aqui, compre. Então o Instagram já deixou isso claro que está estudando essa... Então o Instagram já deixou claro que está estudando como monetizar essas lives. Para finalizar, eu acho que a gente tem um outro app que está fazendo bastante sucesso e que vai ser daqui para frente também um diferencial, que é o TikTok. E ele envolve 100% música, né? Ainda não sei como monetizar ali, como que o pessoal vai fazer para ganhar dinheiro, mas ele está servindo, principalmente até nessa quarentena, para que muitas músicas que são ali viralizadas no TikTok, elas são as mais procuradas no Shazam, por exemplo. Então, assim, muitos artistas que talvez não estariam ali nas paradas de sucesso, pelas vias normais, via Billboard, via essas coisas,
estão fazendo sucesso através do TikTok, porque as músicas estão viralizando, as coreografias, todas aquelas coisinhas lá, e tá arrecadando dinheiro para eles isso. Então acho que a gente tem que ficar de olho no TikTok, como usar, como que vai ser isso daqui para frente, porque o futuro acho que é esse daí. João, dá aí sua palavra, termina com seus pensamentos sobre o momento atual e o futuro. Eu acho que a gente termina aí com a chave de ouro do Tix, antes da gente dar um tchau pra galera aí. Manda bala. Então, primeiro, eu queria dizer que eu acho que merece um podcast só pra falar desse assunto, tá? Porque eu acho que realmente, pelo tempo, por tudo, a gente não vai conseguir aprofundar, e como o assunto era audiovisual, né, era uma coisa mais abrangente, mas eu acho que é super, super importante, super válido, nesse momento, a gente levantar essa questão que o Tix falou agora. Eu concordo, cara, assim, não é demagogia, porque a gente tá aqui com ele de convidado, mas muito me assustou nesse momento ver essas lives mega produzidas com 200 pessoas em casa, luz, não sei o que, a galera bebendo, enchendo a cara. Eu vi algumas, não só gringas como nacionais e tal, mas me assustou um pouco essa questão da aglomeração, né, cara? Acho que como ele falou, como o Tix frisou muito, é um momento que a galera tá morrendo, né? E não é uma coisa que tem uma parte da população morrendo e sofrendo. É geral, né? Tá todo mundo em casa, tentando manter a saúde mental em dia, né? Eu acho que, assim, a live tem um lado positivo, a live feita, como o Guta falou, voz e violão, ou como a gente faz de vez em quando um bate-papo da minha casa com alguém da outra casa. Acho que é importante não só para entreter, mas para trocar ideia mesmo. Eu acho que, por exemplo, a gente mesmo aqui na Olga aumentou muito a produção de conteúdo online desde que começou o Covid-19, né? Seja podcast, seja live, mas eu acho ótimo nesse sentido a gente poder trocar, poder falar, por exemplo, nesse momento aqui, tá conversando sobre isso, abrindo esse papo com o Tix, com o Guta, com você, mas eu acho que realmente é um momento muito, muito grave pra galera aparecer enchendo a lata, sabe, bebendo na live, fazendo propaganda, se aproveitar, se apropriar desse momento de desespero do mundo inteiro, né? Uma coisa global para você fazer dinheiro. Concordo que todo mundo tem que fazer dinheiro. A gente, sim, nesse momento, vai ter que arrumar jeito de fazer dinheiro de outra forma, tanto a galera do audiovisual, quanto a galera, no nosso caso, né? A galera de agência, de evento, porque a gente sabe que não vai voltar tão cedo. Então a gente vai ter que se reinventar, sim, vai ter que entender até onde pode chegar, o que pode fazer para monetizar, principalmente conteúdo, né? Que eu acho que na nossa área a gente sempre fala de conteúdo, seja lá audiovisual ou evento ou agenciamento, tudo conteúdo. Acho que as lives vão ser uma tendência, em algum momento vão fixar como uma coisa de monetização forte. Acho que não tem nenhum problema se isso tudo passar, essas lives virarem mais um ponto de monetização de artista. E aí sim, com tudo em dia, tudo bem, fazer mega produções, acho do cacete, porque acho que às vezes você, como o Gutinha falou, ele viu 3 artistas que ele ama que, porra, provavelmente se não tivesse nesse momento, não veria. Mas isso não permite que o artista, né, faça disso ainda mais nessa questão de... Eu nem tinha parado para fazer conta nessa questão de doação que o Tix levantou aqui, e aí piora tudo, né? Acho que tem outras formas de arrecadar, de ajudar. Acho sim que é importante fazer coisas para manter a saúde mental. Acho que não é só o financeiro nesse momento que pesa para todo mundo, né? Eu, por exemplo, estou em casa há 30 dias, então assim, tô vendo live, tô vendo conversa, tô vendo debate. Hoje a gente viu um super debate maneiro no YouTube, todo mundo acompanhando. Então acho que é importante, porque a gente não tá tendo ao vivo, não tá tendo show, não tá tendo a rua, não tá tendo os debates do dia a dia, as reuniões, mas acho que realmente essa, como ele fala, como o Tix falou, glamorização das lives em prol de doação e a galera bebendo e a galera... Eu fico um pouco assustado, sabe? Concordo. Também não sou radical quanto pode parecer, mas fiquei bem assustado, acho bem triste esse momento, assim, sabe? É um pouco de falta de noção mesmo. De pouco não, né? Bastante, né, cara? E acho que principalmente vindo de artistas que não precisam, né? Que eu acho que não que justifique você precisar, né? Mas ainda pra mim é pior ainda, sabe? Assim, e foi ótimo até ter rolado essa censura. Não é uma censura, né? Até porque censura nunca é bom. Ter rolado esse corte aí por causa do Conar em relação ao Gustavo Lima
bebendo, né? O próprio Bruno Marrone, né? Então, não é hora de brincar, é hora de sim criar conteúdo relevante, de sim pensar como poder ajudar e até sim olhar para frente do nosso mercado e entender como isso no futuro pode ser um caso de monetização, mas não em cima de doação, em cima do momento de doença das pessoas e de desespero, né? Ainda mais a gente já tem um presidente que não ajuda, né, com informações, né, que faz um desgoverno pra gente. Então, quanto mais as pessoas já atrapalharem, pior, né? A gente sabe que... E aí eu levando até, não só pro, como o Tix falou, da questão das equipes, óbvio que isso é muito importante, mas eu acho que também é a questão da referência. A gente sabe que muita gente que trabalha com artista, muita gente vê os caras como referência. Aí se o cara vê, pô, mas o Gustavo Lima, ou sei lá quem, então, o Bruno Marrone, ou a Marília Mendonça, tá reunindo uma galera em casa, por que eu não posso, sabe? Então a gente sabe que nesse momento é um momento de radicalizar a informação mesmo. A gente precisa ficar em casa, a gente precisa se cuidar e não tratar isso com desdém e como ganho próprio. E sobre o futuro, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente vai, mesmo que por um viés esquisito, essas lives, esses shows online, esses debates já existiam, sempre existiram. Hoje mesmo eu vi o Luiz Justo do Rock in Rio falando isso, que fazem desde 2011 e acontece muita coisa. Realmente é um mercado que já existe, mas acho que agora ele vai ser um mercado grande, vai crescer, e mesmo passando isso tudo, a gente vai... Até porque eu acredito que o mundo vai mudar, a gente não vai ter o mesmo mundo que a gente tinha antes, então o digital vai ter uma força cada vez maior, se é que isso é possível, e no mercado da música vai vir forte. Esse é meu pensamento sobre o futuro, sobre essas lives, e acho que é isso, Bruno. Acho que fico por aqui agradecendo todo mundo, todas as experiências contadas, todos os debates levantados, e acho que a gente pode pensar no próximo, se o Tix topar, falar só sobre esse momento de live. É polêmico, mas vale a pena. Valeu, galera, um abraço. É um dos maiores orgulhos que eu tenho de trabalhar com vocês todos os dias, é saber o quanto o nosso papel, né, como interlocutores, talvez produtores, intermediários, arquitetos dessa ponte entre talvez o criador do conteúdo e a exposição desse conteúdo para fora, é uma alegria muito grande, me dá muita satisfação estar junto a pessoas que pensam dessa forma, que acreditam das coisas que eu acredito e que conseguem compartilhar dessa vontade e desse pertencimento do nosso papel, né? Da valorização do nosso papel como curadores desse conteúdo e como pessoas responsáveis por essa interlocução, né? Por essa plataforma, que remete muito ao fato do porquê que a gente criou o que a gente criou, né? Por que nós somos uma agência de conteúdo? Por que a gente quer ser uma agência de entretenimento? Por que a gente faz o que a gente faz há mais de 15 anos, todos nós? Por que nós nos conhecemos tantos anos atrás, um na bateria, um na guitarra, um tentando cantar, no meio do caminho, a gente se encontrou como parte de uma máquina e de uma ferramenta de produção de, sei lá, alegria, de produção de sonho, de produção de algo além de nós mesmos, sabe? E o quão importante é a gente nunca esquecer disso. E a nossa responsabilidade na hora de nos permitirmos ser parte disso. E termos um papel na construção do que é o início, meio e certamente o fim disso. E como o fim disso impacta a pessoa que está na ponta. E o quão responsável nós somos por sermos parte da entrega disso lá no fim. Eu estou muito feliz com essa discussão que a gente teve. Estou cada vez mais confiante que eu estou com pessoas certas do meu lado, com os amigos certos do meu lado, trazendo a nossa trajetória e tudo aquilo que nós somos e fomos para, entendermos o que está acontecendo agora e sabermos que nós vamos trilhar o caminho que for o melhor pra gente, e em sendo o melhor pra gente, eu acredito do fundo do meu coração que é o melhor para todo mundo. Então, Tix, ajuda a gente a fechar isso com chave de ouro, e muito obrigado aí por esse papo que, de verdade, cara, explode a cabeça, mas aquece o coração. Vai lá, amigo. Bom, encerramento é sempre uma tristeza, né? Por mim eu ficava falando muitas horas aqui sobre isso. E de antemão, se rolar esse outro podcast pra gente falar disso, eu tô dentro. Pode chamar outras pessoas com outras opiniões também. Enfim, tô dentro, só me avisar. Provavelmente estarei em casa.
sigo trabalhando, tô editando bastante coisa, tô com bastante trabalho aqui. Ainda bem, não tenho do que reclamar nesse momento ainda, mas, enfim, tô dentraço. Cara, eu queria, assim, na verdade, o principal depois disso tudo, que parece que vem com uma carga meio negativa, assim, é que eu queria muito que todo mundo voltasse as energias para pensar numa coisa diferente, para a gente realmente pensar no futuro, sabe? Pensar em soluções, pensar em resolver a situação hoje, resolver o que tem acontecido, pensar em formatos. Eu vou precisar pensar num formato, vocês, como uma empresa de entretenimento, vocês vão precisar pensar num formato. Acho que todo mundo vai precisar pensar num novo formato e isso tem que acontecer. Eu acho que a gente não pode tomar uma decisão correndo agora. Eu acho que, enfim, eu já falei tudo sobre o que eu precisava falar sobre esse assunto, mas eu acho sim que a gente tem que voltar nossa energia para realmente pensar em novos formatos, novas possibilidades, o que a gente vai fazer, se é explorar a rede social. E isso é uma situação passageira. Então, não tem pressa para a gente fazer isso. As pessoas vão continuar consumindo o online por muito tempo. Isso não foi inventado ontem e não vai acabar amanhã. Então, espera um pouquinho. A grande questão é o momento chave onde isso está acontecendo, né? Onde realmente a gente tem que tomar cuidado com quem está do teu lado. Tem que pensar no outro. Tem que pensar em você e pensar no outro, pensar no todo. Então, aproveita esse tempo para pensar no todo e no que vai ser daqui para frente, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar nossa energia a melhorar a gente e melhorar as pessoas ao nosso redor. Ou então ficar em casa deitado olhando pro teto, usar um tempo de ócio criativo e pensar em outras coisas, sabe? Em relaxar, em tomar um banho, uma água gelada e olhar pela janela, sabe? E parar de ler notícia ruim. É isso, gente. Então, estou à disposição nas redes sociais para falarem comigo. Cheguem, vem tranquilo o debate. Vamos trocar ideia. Estou à disposição aqui para o próximo podcast. Parabéns pela iniciativa e movimentação durante todo esse momento que vocês têm feito, assim, muita coisa digital. Foi um prazer inenarrável participar e desculpe se eu trouxe um assunto polêmico para cá, mas enfim, a gente chegou num momento onde você perguntou sobre o hoje que está acontecendo é isso. E eu, enfim, projetando um futuro, eu penso que em breve, muito em breve, a gente vai ter novos formatos, novas ideias e sim, um formato atual ainda um pouco explorado, mas novas possibilidades. Eu acho que o que acontecia até antes da pandemia não vai deixar de acontecer. E o que vai acontecer depois são novas coisas. Então, calma, gente. Vamos pensar em possibilidades, porque daqui a pouco, na real, tá todo mundo melhor do que estava antes, sabe? É isso, gente. Um abraço para todo mundo, uma boa vida e sejam todos muito felizes junto comigo. Nós somos a Agência Olga, estamos tentando fazer o melhor que a gente pode nesses momentos confusos. Agradecemos demais aqui ao Tix por ter aberto sua cabeça e seu coração para que a gente pudesse discutir o que a gente mais ama, que é entretenimento, música, conteúdo e a construção do que está, né, perpassando isso tudo. E estamos aqui para poder saber o que fazer agora para projetar o futuro da melhor forma como a gente acredita. Muito obrigado, gente. Um grande beijo a vocês. A gente se vê na próxima. Tchau!